Fala galera, tudo bom? Mais uma videoaula. Hoje, para encerrar o assunto de hidrólise salina, vou fazer um exercício aí. Tá na tela aí para vocês, galera, e eu tô ali no notebook olhando, tá? O exercício diz assim: quando os sais isocianeto de potássio, KCN, né? Ali eles colocaram invertido, KNC, mas é KCN. Cloreto de ferro 2, FeCl2. Sulfato de lítio, Li2SO4. E brometo de amônio, NH4Cl. Brometo de amônio, né? Cloreto de amônio, ó. Colocaram errado, mas tudo bem, né? São adicionados em recipientes diferentes contendo água. Formam soluções. Com quais características? Então ali ele quer saber se o sal é de caráter ácido, se ele é de básico ou se ele é de neutro. Ou seja, ele quer saber o meio da solução. Se o meio da solução é ácido, básico ou neutro. A gente já aprendeu, galera, como fazer. Então olha só. Tá, apagar aqui, ó. Eu sei que esses caras vão reagir com água. Então, KCN, vou fazer os sais, mais água. A molécula de água. Então, coloca aqui, ó, mais H2O. Mais H2O. E aqui também, mais H2O. Coloquei os sais em ordem, tá, galera? Que é a ordem que eles pediram, né? O isocianeto de potássio, cloreto de ferro 2, o sulfato de lítio, né? E o nosso cloreto de amônio. Beleza? Ele quer saber qual o meio, qual o caráter desses caras. A partir da reação de hidrólise, você sabe qual o caráter do sal e qual o meio que ele ocorre. Como que se faz mesmo, galera? Ó, a regrinha aqui, ó, até deixei aqui ó, da última aula. O fraco não fica sozinho. Ou seja, aquele cara que for fraco, ele vai formar o ácido ou a base e o que restar vai ser o meio. Então, olha só. KCN, galera. O K só pode vir de quem? Da base. Não tem nenhum ácido com K, com potássio. Então, K vem de KOH, hidróxido de potássio. Então, eu sei que esse cara, o potássio, ele pertence à família 2A. E bases que têm elementos da família 1A e 2A são fortes. Então, eu sei que esse cara vem de uma base forte. Então, ó, base forte. E o CN é o cianeto, né, galera? Vem do HCN, do ácido cianídrico. E é um ácido fraco, né? Os fortes são HCl, HBr e HI. Então, ele se encaixa nos demais, nem moderado, que o ácido moderado, hidrácido, né, moderado, é o HF, ácido fluorídrico. Então, ele se encaixa nos demais, que são fracos. Então, eu tenho um ácido fraco. Então, eu sei o que vai se formar aqui com esse cara. Se você não lembra, a água, ela se auto-ioniza liberando íons H+, e íons OH-. O H+, o cianeto, ele vem da base ou do ácido? Do ácido. E ele é um ácido fraco. Então, é ele que vai se formar nessa reação. O H da água, que é o H+, né? CN. Então, coloca aqui, ó, HCN. Pronto, ácido fraco formado. E o que restou dessa reação, galera? O OH-. Lembre-se que base ou ácido forte, eles não se formam. Por que eles não se formam? Para indicar o meio, o caráter desse cara. Então, olha assim, o que restou? O OH-, que é da base forte. Então, nunca se esqueça, o fraco se origina, forma o ácido ou a base fraca que você tem aqui a partir desse sal. E o que restou, tá aqui, né? A hidroxila OH- aqui no caso do isocianeto de potássio. Então, se restou OH-, eu sei que esse cara é um meio básico, galera. Ele é um meio básico. Então, eu sei, a partir disso, que é uma base forte. Então, eu sei que o caráter, a característica desse sal é básico. Beleza? Então, o caráter do isocianeto de potássio é básico, porque ele vem de uma base forte. E o meio que ocorre é o meio mais forte, ou seja, básico. Fechou? Então, a partir disso aqui, galera, você consegue descobrir o meio que ocorre a hidrólise do sal e o caráter dele. FeCl2, esse a gente fez na última aula, né, galera? Muito fácil. Olha só, Fe vem da base fraca, hidróxido de ferro. Então, eu sei que é uma base fraca. E o cloro vem do HCl, que é um ácido forte. O que vai se formar? O fraco ou o forte? O fraco. Então, H+ ou H-, que é da água. Então, quem que vai se formar? O que vem da base fraca, aqui no caso, que é o FeOH2. Então, a hidroxila OH- se liga com o ferro formando a base fraca. FeOH2. E o que restou? O H+, né, galera?
Se restou H+, o que libera íons H+, em água? Ácido. Então eu sei que o caráter desse sal e o meio onde a hidrólise dele acontece é um meio ácido, porque o que restou foi o H+. Então é ácido. Então nunca se esqueçam, galera, se resta na reação H+, meio ácido. Se resta na reação OH-, hidroxila, meio básico. Beleza? E se não resta nenhum dos dois? Venha de uma base forte e de um ácido forte. É o que aconteceu no caso do NaCl. Meio neutro. Olha o Li2SO4, ele é um caso de meio neutro. Olha só, o Li, ele pertence à família 2A, ele é o lítio. Então, esse cara, ele é uma base forte. Então, ele vem de uma base forte. E o SO4, que é o sulfato, vem do H2SO4, o ácido sulfúrico, que também é um ácido forte. Então, aqui você tem dois fortes, nenhum fraco. Então, vai se originar os dois. Então, vai se formar o LiOH, né? LiOH2, no caso, que é o hidróxido de lítio, LiOH2, e vai se formar também o ácido forte, que é o H2SO4. Se formou os dois, não restou nem H+, nem OH-, ele vem de uma base forte e de um ácido forte. E nós sabemos que quando tem um ácido forte e uma base forte reagindo, o sal formado é neutro, de caráter neutro. Então, eu sei que o caráter desse sal é neutro. Então tá aqui, sulfato de lítio neutro. NH4Cl, galera, o Cl só pode vir do HCl, de um ácido forte, que é o ácido clorídrico, né, galera? Então, eu sei que aqui o ácido não vai se formar nessa reação, porque ele é forte. Mas temos que ver também a base, se ela for forte, meio neutro. Mas aqui no caso o NH4, a amônia, vem do NH4OH, hidróxido de amônio. E hidróxido de amônio é uma base fraca. Então coloca aqui, ó, base fraca. Então quem que vai se formar aqui nesse caso? A base ou o ácido? A base, porque ela é fraca, o fraco não fica sozinho. Então forma aqui a base NH4OH, que é o hidróxido de amônio, mais o que restou. O que restou? Os íons do ácido, indicando, né, o caráter do ácido também. Se restou os íons do ácido, o ácido libera H+. Então resta o H+ aqui da água, né? Então, NH4OH mais H+. Ou seja, se restou H+, eu sei que o caráter desse sal é ácido. Pronto, galera. A partir disso, a gente consegue responder o exercício. Ele pedia nessa sequência aqui. Nessa sequência de sais, tá? Ele pedia qual a alternativa correta que representa a característica desses sais, na sequência que eles deram, né? Primeiro o KCN, depois o FeSL2. Interpretação, né, galera? Então, olha lá. Então, a nossa sequência ficou básico, ácido, neutro e ácido. Se você ver, a única alternativa que tem isso é a letra D. Então, passando aí na tela para vocês também. Então, ó, básico, ácido, neutro e ácido. Então, a alternativa correta para esse exercício, letra D de dado, né? Vou até colocar aqui, ó. Letra D de dado é a correta. Beleza? Então, galera, a partir disso a gente já sabe também o caráter do sal, que eu falei, o meio em que ele ocorre, que é o meio mais forte, ou seja, se é um ácido forte, o meio que a hidrólise do sal acontece é um meio ácido. Se o ácido é forte, meio ácido. E se o ácido é forte e a base é fraca, o sal é de caráter ácido também. Se a base é forte, meio básico. Se a base é forte e o ácido é fraco, o sal é de caráter básico. E se a base é forte e o sal é forte, que nem aqui no caso do sulfato de lítio, nós temos um meio neutro, né? Reação de neutralização completa. Beleza? E a partir disso também você descobre, né, que nem a gente sempre fala, várias coisas, né, galera? O pH também, se o cara é de caráter básico, eu sei que o pH desse sal vai ter que ser maior que 7. Se o cara é de caráter ácido, o pH dele vai ter que ser menor que 7. E se o cara é de meio neutro, o pH é igual a 7. Então, a partir disso, também você descobre o pH da substância, do sal, né? Aqui no caso, que é a hidrólise salina. Fechou? Então, a alternativa correta é a letra D lá no nosso exercício. Então, esse exercício aqui foi mais para reforçar como montar a reação, né? Também de hidrólise salina, que é bem de boa. Fechou? Espero que vocês tenham gostado.
aprendido aí a hidrólise salina, que é bem fácil, tá bom? Até a próxima.